Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre o Lambda, o serviço Lambda da AWS, que é um serviço totalmente serverless. Então o meu desafio aqui é tentar falar sobre o Lambda o mais breve possível, o que é difícil, porque só para vocês terem uma ideia, eu tenho um treinamento online que ele só fala sobre Lambda e ele tem aí 12 horas, se eu não estou enganado. Então é muita coisa para ser falado sobre o Lambda. Mas vamos lá, vou tentar ser breve. Ele é um serviço totalmente serverless. O que quer dizer serverless? Serverless. Ou seja, ele não roda com a necessidade de um servidor, tá bom, pessoal? Então você consegue criar aí uma função Lambda que ela executa sem você precisar pagar por hora e nem nada. Você paga por execução de código. Então ele basicamente executa um código. Então você vai lá no painel do Lambda, você cria o seu código, como por exemplo, vou criar meu código em Python. Tem algumas linguagens, tá? Mas eu vou criar meu código em Python 2 ou 3, sei lá. Eu crio para ele fazer alguma ação. Eu não preciso de um servidor para rodar esse código Python. Eu simplesmente preciso ir lá, colocar esse código no Lambda e apertar um botãozinho executar. E as coisas vão acontecer. Então eu pago por isso. Então até adiantando aqui, ó, que está aqui, eu pago por custo do tempo de execução. Então se ele levar aí em torno, porque código, uma execução de um código é coisa rápida, né, pessoal? Não é muita coisa, não é uma aplicação contínua. É um código, tipo, executar um processamento. Mas aí eu pago por milissegundo. Então o custo é muito baixo de ter um Lambda. Por isso que vale a pena, fica muito mais barato que você ter um servidor para executar alguma demanda, alguma coisa assim. Legal também que ele integra com o IDE Cloud9. Então Cloud9 é um IDE que eu vou falar em um outro vídeo que você trabalha diretamente para desenvolver, né, como um IDE, qualquer coisa. E ele já tem alguns formatos, algumas linguagens que ele já suporta por padrão, ele facilita bastante a vida. Aí você consegue criar todas os seus códigos Python lá dentro, ou seu código Node.js, ou talvez o seu Ruby, o seu Go, enfim, tem diversas linguagens que são suportadas e você consegue trabalhar dentro desse Cloud9 e ele integra muito, muito legal a integração que ele tem com o Lambda, tá bom? Então, também bibliotecas. O que acontece? Todo o código que a gente executa, né, que a gente cria, ele roda em algum lugar. Então, na hora que a gente for fazer um import das bibliotecas, pode ser que esse import ele não funcione, porque no servidor que está rodando não tem essa biblioteca. Ele tem as principais, mas nem todas, né? Então você pode ter esse problema aqui no import. Aí o que você pode fazer? Você cria um tar das bibliotecas, você coloca lá dentro do Lambda, e na hora que for fazer o import, ele primeiro vai olhar nesse tar. Esse tar é tipo zip file, né? Ou um zip que seja. Eu não sei se o zip é suportado, mas o tar é certeza. Mas enfim, você faz um import lá, aí quando você for fazer import, ele vai checar primeiro aqui. Tem? Tem, legal, importa. Não tem? Então, o servidor tem? Daí ele vai para o servidor. Porque é serverless, né? Mas aí é serverless porque você executa no servidor de outra pessoa, não no seu. Então, beleza. A biblioteca é possível, tudo é possível. Aí nós também temos a questão da concorrência, o que é legal. Então, imagina, se você tem um código, um servidor seu, você tem a capacidade de executar o mesmo código em concorrência? Se eu tiver 5 códigos? Talvez sim, né? Ser 5 execução simultânea é de boa. Mas e se você tiver 1000 execuções e elas precisam executar no mesmo tempo? Você consegue ou vai gerar uma fila no seu processador? Possivelmente gera uma fila, né? Então, galera, o legal do Lambda é que apesar de você pagar pouco por cada execução, você consegue executar uma concorrência enorme. Quanto que é o máximo? Por default, quando você cria uma conta, vai aparecer 1000 lá, mas é um soft limit. Lembra que eu já falei sobre soft limit e o hard? Então, tem um vídeo aqui no canal, caso você não tenha visto. Se você não sabe, dá uma olhada. Soft versus hard. Isso daqui é um soft limit. Então é tranquilo, você só abre um chamado para a AWS, você não paga nada mais por isso e eles vão te dar esse limite, eles vão aumentar esse limite para você. Ele tem métricas, então se o seu código executou com um erro, ele retorna um erro diferente de 200, né, que é o esperado, ou alguma coisa diferente, ele vai te mostrar na métrica. Então você tem lá um gráfico bonitinho, que ele fala, ó, teve um erro aqui, ou não teve um erro. Ele mostra a porcentagem de vezes que teve erro, e a porcentagem que não teve. Tem métrica de quanto tempo o seu Lambda está executando. Então você consegue ter uma ideia aí se ele está executando demorado ou não. E nossa, olha, falando sobre isso, eu esqueci de uma coisa extremamente importante aqui, que é o tempo de execução de um Lambda. Então ele vai tanto de 5 segundos, ano passado ele estava até 5 minutos, o que era um parto, né? Era complicado isso daqui. Agora eles já criaram a nova versão, que já faz também um tempo, né? Foi um ano mais ou menos atrás, que é de 15 minutos. Aí sim, aumentou, ficou muito melhor. Agora ele executa até 15 minutos o código. Beleza.
Aí, então tá bom, então isso aqui eu já adiantei, né? Alias e versionamento. O próprio Lambda ele já trabalha com versionamento, você consegue criar versões e alias. Alias é basicamente assim, ó, alias produção. Então todas as suas aplicações apontam para o alias produção e esse alias produção vai apontar para a última versão. Então você cria a versão nova, você só aponta o alias. É como se fosse um deploy. O deploy da aplicação, do seu aplicação Lambda é basicamente você mudar o apontamento para a última versão. Então você consegue fazer isso. Alias de produção, alias de QA, alias de dev. É muito tranquilo usar. Tranquilo mesmo, não tem segredo nenhum. É só no painel, botõezinhos e fim. Ele integra com o quê? É até engraçado falar. Integra com o que o Lambda? Ele nativamente integra praticamente todos os serviços da AWS, mas com o que ele integra? Bom, né? Quem é desenvolvedor, você consegue responder uma pergunta, qual é a sua limitação? O que é limitante, né, no desenvolvimento? Nada é limitante, vai tudo da sua imaginação e da sua força de vontade. Você faz o que você quiser, é código. Quer fazer um Lambda para pagar sua luz? Você vai conseguir. Quer pedir um Lambda aí para pedir uma pizza para você? Vai conseguir. Você quer fazer um Lambda para gerar um DDoS de alguma coisa? Você vai conseguir. Você consegue fazer tudo. É execução de código. Então tem as principais linguagens, né, que eu já falei anteriormente. Então imagina, você consegue usar, até 15 minutos você pode tocar fogo lá. Você consegue fazer o que você quiser. É código. Inclusive eu vou até falar aqui, eu não queria falar, né, mas bom, vou adiantar aí. Estou com 6, 7 minutos de vídeo, ainda dá tempo. Então beleza. Tem uma empresa em São Paulo que eles têm uma solução que usa o Lambda. Então eles têm lá o aplicativo no celular, quando eles apertam um botãozinho, esse celular ele executa um Lambda e esse Lambda é responsável por abrir a porta de um carro. Então tem alguns carros que estão localizados em alguns determinados lugares lá em São Paulo, e a pessoa vai com o aplicativo e fala, eu vou comprar a hora desse carro, alguma coisa assim, ele aperta o botãozinho, o Lambda executa e abre a porta dele. Então o Lambda ele joga um sinal para o satélite, que joga um sinal para o carro e as coisas acontecem. Eu vi a apresentação dessa empresa, infelizmente eu não me recordo do nome, mas é assim, foi um cara lá, explicou tudo como funciona e muito top a forma do serviço deles. Então galera, temos aqui o nosso desenho do Lambda. Claro que não está tão bonito quanto ele é, né? Também não que seja super bonito, mas é como se fosse isso daqui, um Half-Life, para quem jogou já Half-Life. Então tem aqui o Lambda, e esse Lambda ele pode executar, ele executa qualquer coisa, e o que eu gosto bastante é a integração. Então nós temos servidores, por exemplo, que eu falei em outro momento, o EC2. Então vamos supor, você tem um EC2. Lembra que eu falei que o EC2 tem monitoramento nativo? Então esse EC2 ele tem um consumo de CPU. Então ele tem aqui a CPU. Aí eu crio um threshold aqui, ó. Se passar de 80% é problema. Aí vem aqui um gráfico, o servidor está sempre baixo, aqui, ó. Aí ele começou a usar muito a CPU, chegou em 100%. Aí o que eu posso fazer? Esse serviço aqui, que é chamado CloudWatch, que eu vou falar em um outro momento, ele vai entender esse erro, ele vai fazer um trigger do código Lambda. E esse código Lambda pode fazer o que eu quiser. Desde eu mandar uma mensagem, fazer um post num canal Slack, que seja lançar um servidor novo, criar uma EC2 nova. Como eu falei, tudo é possível. Vai tudo da sua força de vontade, da sua imaginação, da sua necessidade e até onde você está disposto a ir. Porque é código, né, pessoal? Quem é desenvolvedor, e eu nem sou desenvolvedor, eu gosto de desenvolvimento e eu não sou. Então, as pessoas que são já vê muitas oportunidades em cima disso. Lambda é muito legal, é serverless, tem muitas outras ferramentas que trabalham com ele para disponibilizar ele como se fosse uma API. Então, você consegue criar aí um REST API diretamente para trabalhar com a sua infraestrutura. Então, você consegue fazer muitas coisas e se você tiver dúvida ou ideias ou quer um assunto mais específico para ser falado aqui, não deixe de me mandar uma sugestão, tá bom, pessoal? Então é isso aí, obrigado e até o próximo vídeo.